Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael, você está na Junca Games. E hoje a gente vai falar sobre Planeswalker. Deve ser um pouco mais rápido, porque é só para falar como que um Planeswalker atua dentro de um campo de batalha, ok? Então, depois da nossa vinheta, a gente começa. Então, o Planeswalker, essa aqui, eu aproveito até para dar uma prolongada nesse vídeo e ler essa carta, né? É claro que carta de criatura artefato e mágica instantânea, feitiço e encantamento tem uma diferença na sua estrutura. Mas aqui a gente pode aproveitar para falar, depois eu vou falar de cada carta, então fica mais fácil da gente falar de cada um dos assuntos. Essa é uma carta foil, que é da Core 7 2020, da Mu Yaling, que é uma Planeswalker do deck azul. Ela tem... A sua estratégia ela é toda voltada para criaturas aladas, quer dizer, criaturas que voam, dragões, pássaros. Ela tem custo 6, tá? Que a gente chama de CMC, que é custo de mana convertido, e essa abreviatura ela é, na verdade, em americano, seria Cost Mana Convert, em que você tem um custo de 2 manas azuis e 4 outros incolores. Então você pode ter 5 manas, utilizar 4 de qualquer outra cor e tem que utilizar obrigatoriamente 2 da cor azul. Então nós temos aqui o nome da carta, né? O tipo da carta, que é o Planeswalker lendário Yaling. Aqui a expansão é de raridade mítica, quer dizer, a mítica ela tem duas importantes informações a saber sobre isso. Quando você compra um booster, você vai comprar um pack lá na loja, é mais difícil de você tirar esse tipo de carta, tá? Em booster, se você comprar um deck Planeswalker, você tem mais chance de tirar, ainda mais se você vai procurar uma da Mu Yaling, que foi meu caso. Eu comprei um deck Planeswalker direto dela, então eu não tive esse fator de aleatoriedade. Aqui embaixo, nesse espaço aqui, você tem as habilidades, tá? Eu vou falar cada uma delas. E aqui embaixo você tem um número 5 envolto de um escudo. Esse escudo aqui é conhecido como lealdade. É a energia do Planeswalker. Como um Planeswalker, apesar de tudo, não é considerado uma criatura, é praticamente uma mágica, tá? Tipo uma mágica instantânea, feitiço, encantamento. Se você não sabe o que eu estou falando, eu sugiro você assistir os meus 2 primeiros vídeos dessa série. Eu falo o que é mágica instantânea, quando ela pode ser conjurada, tá? E essa lealdade ela também serve para duas coisas. Além da sua energia, é um contador para habilidades, tá? Quando você utiliza uma habilidade aqui, subtrai. Quando você soma uma habilidade aqui, soma, até você chegar a uma habilidade específica. E antes da gente passar para a habilidade, né, a gente tem essas informaçõezinhas aqui embaixo, que talvez você esteja curioso. Aqui você está vendo 286/280M. Isso significa dizer o seguinte: nessa coleção teve 280 cartas. 286 me parece estranho, né? Como é que pode estar maior do que o número de cartas? É porque essa carta aqui, na verdade, é uma carta como se fosse uma carta bônus. Ela é uma carta que foi fora da coleção e foi lançada nela, tá? É por isso que é 286. Ela não foi esperada a ser lançada. Esse M significa Mythic, ou mítico. Ela está referindo a essa raridade daqui. A informação ela se repete aqui, tá? Ela se repete aqui, assim como a expansão também. A expansão está M20 aqui, ela se repete bem embaixo também. M20, aí tem uma bolinha aqui, PT, quer dizer que ela está em português. E aqui do lado vocês podem ver o nome de quem criou essa carta, ou seja, o artista. E é claro aqui a informação de copyright e um hologramazinho representado da coleção. Toda carta tem um holograma um pouquinho diferente, se difere um pouquinho. A gente vai falar da habilidade, como é que ela atua dentro do campo. Bem, quando você começa a sua jogada, você precisa conjurar cartas. E com Planeswalker não é diferente. Como o terreno, né? Esse terreno aqui, se você não viu meus 2 vídeos, eu dou uma pequena introdução. Você precisa desse terreno, claro que não exatamente desse terreno, eu teria que pegar o terreno do azul, mas considera que é azul, tá? Nós temos o terreno azul aqui, e é bom colocar do outro jeito, senão confunde um pouco. Você precisa de terreno para gerar mana, né? O combustível das mágicas depende, né? E depende exclusivamente
desses terrenos. E dependendo do que você precisa de mana, você precisa se atentar ao tipo de terreno que você vai ter. Você não pode pegar uma mana verde, por exemplo, e conjurar uma carta azul. A não ser que ela permita isso por alguma forma, tá? Aqui. Nesse caso aqui, você pode conjurar essa carta com 6 terrenos desse aqui, ou 2 terrenos azuis e 4 outros terrenos de qualquer outra cor. Mas você precisa de 6. E quando você pensa em estratégia, você pensa que se você tirar terrenos linearmente no jogo, somente a partir do 6º turno você consegue conjurar essa carta. E somente no 7º turno você consegue usar essa carta. Então, o que você pensa? Que você precisa gerar mana e conseguir conjurar a carta o mais rápido possível, né? Aí vem a construção de deck, que eu chamo de deck building. Depois eu vou falar isso em outros vídeos. E aí, finalmente, a gente passa para as habilidades. Como aqui é lealdade, isso aqui são valores de lealdade. +1, -3, -7. O +1 ele atribui, né? Isso quer dizer que em 2 turnos você gera o suficiente para ter esse último item aqui. Normalmente, a habilidade que mais custa é o objetivo da carta, tá? E a característica da carta e do deck, possivelmente. Aqui no primeiro, a gente faz o seguinte. Até o seu próximo turno, até uma criatura alvo recebe -5, -0. Isso é para você atingir seu adversário, possivelmente. Né? Você tem uma criatura que tem 5 de dano ou 6 de dano, e você consegue tirar -5 dela e ela vai te causar 1 de dano. E possivelmente você pode, né, contornar uma situação que destruiria a sua tropa, não vai destruir mais. E você ganha um ponto, então vai de 5 para 6. No de baixo você já não ganha ponto, você perde ponto. Devolva até 2 criaturas alvo para as mãos dos seus donos. Isso é tão deck azul quanto poderia ser. É a questão da anulação de vantagens do adversário. Então, quando você devolve 2 criaturas alvo para as mãos dos seus donos, você tira o -3 daqui e passa para 2. Vamos dizer que se tivesse 5, não tivesse 6. Tivesse 5, vai para 2. Mas você devolve 2 criaturas. Isso pode ser vantajoso ou não, tá? Dependendo da situação. Às vezes é melhor você pensar nesse daqui. Por quê? Olha bem. -7. Tá? Se você tiver 7 aqui, imagine que quando você utilizar -7, essa carta vai embora. Mas se você tiver 8 aqui, não, essa carta permanece. Então, geralmente é bom ou você conservar esses números de lealdade ou utilizar quando você estiver mais apropriado. Porque veja bem o que a habilidade dá. As criaturas que você controla, ou seja, com voar, recebem 5 de dano e 5 de resistência até o final do turno. Esse +5/+5 significa marcador. Ou no caso de algumas terminologias, a gente fala ramp, rampar ou buffar. Tá? É o ato de você atribuir marcadores a criaturas. Ou seja, todas as suas criaturas que têm voar, que têm a habilidade de voar e está escrito voar na carta, ela recebe 5/5 até o final do turno. Então imagina que você tenha 10 criaturas, todas as 10 criaturas têm 1/1, todas elas passam a ter 6/6. É 6 vezes 10, 60 de dano. E todos com voar. Se o seu adversário não tiver nenhuma criatura que tenha voar ou a mecânica alcance, você acabou de vencer ele. Tá? Então vale a pena você investir nesse último daqui. Ok? Isso era só para falar como que a carta do Planeswalker funciona. Quando você conjura ela, vamos dizer que tenha 6. Você conjura ela aqui. Lembre-se que como ela não é uma criatura, ela não se defende e não ataca. Então se o outro tiver uma criatura e você não tiver nenhuma criatura, ele pode te matar. Ele destrói seu Planeswalker com facilidade. Então você precisa criar um escudo aqui para o Planeswalker para você poder utilizar. Uma vez que ele vá para cemitério exílio, caso você tenha uma carta que recupere, né, ela, você pode retornar. Mas caso você não tenha, é uma habilidade que você perdeu. Então o cálculo das suas jogadas tem que estar bem premeditado. Senão você não consegue criar vantagens. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e tenha uma boa semana.